Bom, a gente vai começar na aula de hoje o último assunto antes da primeira avaliação, que são as cadeias de nascimento e morte. A gente vai ver o comportamento geral dela, a probabilidade dela ir para algum estado primeiro do que outro e calcular algumas probabilidades específicas da cadeia de nascimento e morte. Então, se vocês lembram, o que é uma cadeia de nascimento e morte? Uma cadeia de nascimento e morte é essa cadeia aqui onde eu tenho uma probabilidade, ou ele sobe um, ele desce um, ele fica no mesmo lugar. Então, a cadeia de nascimento e morte, ela é dada dessa maneira aqui. Então, se eu estou num estado, então, por exemplo, se eu estou no estado 3 aqui, 3 aqui, estou no estado 3, eu tenho uma probabilidade, eu vou chamar de P3 de subir, uma probabilidade Q3 de descer e uma probabilidade R3 de ficar no mesmo lugar. Se eu estou no estado um pouquinho mais alto, 4, 5, 6, 7, eu tenho uma probabilidade P7 de subir, Q7 de descer e R7 de ficar no mesmo lugar. Então a probabilidade pode variar ou não de acordo com o estado que eu esteja, né? Então a probabilidade de subir e descer pode variar de acordo com o estado que eu esteja, subir e descer ou ficar no mesmo lugar. Então, de tal maneira que a soma dessas três probabilidades aqui seja sempre igual a 1. Então, se eu estou no estado, a soma das probabilidades de subir e descer e ficar no mesmo lugar é sempre igual a 1. Então, esse aqui é o caso geral que a gente já tinha visto das cadeias de nascimento e morte, o P de xy. Eu tenho uma probabilidade P de x de passar do x para o x mais 1, Q de x do y para o x menos 1, e R de x de ficar no mesmo lugar. Então ela só admite essas três possibilidades. Então a probabilidade de descer e subir, né, pode ser igual ou não dependendo do x. Esse P de x pode ser igual para todo x ou não. Então tem uns casos particulares onde, se vocês pensarem como dois exercícios para vocês pensarem, no exemplo do jogador, do estado 1 até o D-1, o P e o Q são iguais e o R igual a zero. Então, o exemplo do jogador é um caso particular das cadeias de nascimento e morte, onde a probabilidade de ficar no mesmo lugar, onde esse R aqui, ele é igual a zero, eu tenho um P de subir e um Q de descer. Na cadeia do Ehrenfest também, eu tenho uma probabilidade de P de subir e Q de descer, onde essa probabilidade de P e Q de subir e descer depende do estado que eu esteja. Então, no caso, P de x, lá na cadeia do Ehrenfest, é 1 menos x sobre d, enquanto que o Q de x é igual a x sobre d, e o R de x é igual a zero. Agora, tem cadeias onde eu posso ficar no mesmo lugar. Existem casos particulares onde eu posso criar uma transição de tal maneira que eu admita ficar no mesmo lugar. Bom, então considere dois estados A e B, de tal maneira que A é menor do que B. Então, seja essa notação aqui, U de Y, na verdade é U de X, desculpa, é U de X aqui. U de X seria a probabilidade de eu sair de X e chegar no estado A antes de eu chegar no estado do estado B. Então, esse U de X aqui vai ser isso aqui. E a definição dessa probabilidade é, saindo de X, qual é a probabilidade de eu chegar num tempo A antes de chegar no tempo B? Ela é o de X, é a probabilidade de eu sair de X e atingir o estado A antes do estado B, para um A menor do que um X menor do que B. Então, o que significa essa probabilidade aqui? Ela significa, saindo do X, eu tenho os caminhos onde eu posso. Então, ele pode fazer vários caminhos aqui na cadeia de nascimento e morte, né? Então, pode chegar um momento que ele atingiu o A. Pode ter um caminho que ele atinge o A até mais cedo, né? Logo de cara aqui. Agora pode ter caminhos onde ele atinja o B. Então o que acontece? Vai ter vários caminhos onde eu vou chegar no A primeiro do que o B. E tem vários caminhos também onde eu posso atingir o B primeiro do que o A. Então o que significa aquele U de X lá? Seria, então para cada caminho aqui eu tenho uma probabilidade diferente. Então aquela notação lá, U de X, seria o seguinte, qual é a probabilidade de eu atingir o A primeiro do que o B? Qual que seria essa probabilidade? Então é isso que a gente vai calcular. Qual é a probabilidade de eu atingir o A antes de eu atingir o B?
E aí tem duas situações canônicas aqui, é que u de A é igual a 1 e o u de B é igual a 0. Por quê? Porque se eu já estou no estado A, vamos supor que eu comece aqui, em vez de começar no X. Então, se eu estou nesse aqui, a probabilidade de eu atingir o A antes do B é 1. Eu já estou naquele estado, então ele já vai estar aqui, então com certeza a probabilidade é 1. E aqui, se eu começo no B, eu sempre vou atingir o B primeiro do que o A. Então, o U de B, o que é o U de B? O U de B é a probabilidade de eu sair de B e atingir o A antes de eu atingir o B. Então, essa probabilidade aqui é zero. Por quê? Porque eu já estou no B. Então, o que vai acontecer é o contrário aqui. Se eu estou no estado B, na verdade, o que acontece na prática é o contrário, né? É o tempo de B menor do que o tempo de A. Então, essa probabilidade aqui que está aqui vai ser zero. E aí outras situações também, vamos supor que eu estou num X, vamos supor que eu estou num X menor do que o A. Se eu estou num X menor do que o A e eu estou numa cadeia de nascimento e morte, então o de X, que é a probabilidade de eu sair de X e atingir o A antes do B, essa probabilidade aqui vai ser igual a 1. Por quê? Porque se eu estou embaixo do A, a cadeia, ela não tem como chegar no B antes do A. Para chegar no B, ela tem que primeiro atingir o A. Então, ela sempre vai atingir o A antes do B. Então, se o X está abaixo do A, o U de X vai ser 1. Agora, se o X está acima do B, obrigatoriamente, a cadeia andando aqui, ela vai atingir o B antes do A. Então, se o X for maior que B, o U de X, que é a probabilidade de eu sair de X e atingir o A antes do B, essa probabilidade é zero também. Se o X for maior que B. Então eu vou ter essa probabilidade aqui. Agora o que a gente vai ter que calcular mesmo, né, que a gente vai ter que fazer a conta, é exatamente para os x que estão entre A e B. Para o x que é maior que A e x menor que B. Então a gente vai ver na aula de hoje como que calcula essa probabilidade. Se eu estou aqui num estado x aqui no meio, como é que eu calculo a probabilidade de eu chegar no estado A antes de chegar no estado B? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então aqui eu já passei aqui para o próximo slide. Então como é que a gente faz essa prova aqui? Então para um y aqui, né, que agora eu chamei de y, mas aí aqui eu só estou mudando a notação de x para y aqui, é que a notação do livro ela é um pouco confusa mesmo. E aí tem hora que ele chama de x e y, eu acabei seguindo aqui a notação do livro, mas isso, x e y é para um estado qualquer. Então o que acontece aqui? Se eu estou no estado, vamos supor que eu estou no estado y transiente, para o y entre A e B. Então se eu tenho o y que está aqui dentro, que é maior que A e menor que B. Então a probabilidade de eu sair de y e atingir um tempo A menor do que um tempo B vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de eu perder, ou seja, do y cair. Então a probabilidade de eu perder uma. E a partir do momento que eu perdi uma, eu passei do y para o y menos 1. Então se eu perdi uma... Então o que significa isso aqui? Se eu perdi uma, q de y, eu saio do y para o y menos 1. Então vai ser a probabilidade de eu cair. E aí a partir do momento que eu cair do y para o y menos 1, eu vou calcular a probabilidade de eu sair de chegar no A antes do B a partir da queda. Mais a probabilidade do R, o que é o R? É ficar no mesmo lugar, ou seja, do y eu passei para o y, e aí do y eu vou chegar no A antes do B, mais a probabilidade de eu ganhar, ou seja, se eu ganhei, eu passei do y para o y mais 1. E do y mais 1 eu quero saber a probabilidade de eu chegar no A antes do B. Então eu estou desmembrando essa probabilidade aqui em 3. A de perder, a de ganhar e a de ficar no mesmo lugar.
Então, como é que funciona isso? Então, vamos supor que eu esteja no estado Y. Deixa eu apagar aqui essa parte. Apaguei aqui a linha da probabilidade também. Pronto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se eu estou no estado Y, eu quero calcular a probabilidade de eu chegar no A antes do B. Então isso aqui vai ser o quê? Então saindo do Y eu posso perder, ficar no mesmo lugar e ganhar. Então aqui eu tenho um Q de Y, aqui eu tenho um R de Y e aqui eu tenho um P de Y. Então ele está dizendo o seguinte: a probabilidade de eu sair do Y e chegar no A antes do B, ela vai ser a probabilidade de eu perder. E aí, se eu perdi, eu estou no Y menos 1. E aí do Y menos 1 eu vou calcular a probabilidade de eu chegar no A antes do B. Então, daqui eu vou calcular a probabilidade de eu chegar no A antes do B. Se eu ficar no mesmo lugar, eu vou calcular a probabilidade de chegar no A antes do B. Então, se eu ficar no mesmo lugar, eu vou calcular a probabilidade de chegar no A antes do B. E se eu ganhei, eu vou calcular a probabilidade de chegar, então dos caminhos possíveis lá, chegar no A antes de chegar no B. Então, é isso que significa essa equação aqui. Então, se eu vou perder, né, a probabilidade do y menos 1 chegar no A antes do B, nada mais é, pela notação que está lá no slide anterior, seria U de y menos 1. O P de y no TA menor que TB vai ser o próprio U de y. E o P de y vai ser U de y menos 1. U de y mais 1. Se eu ganhei, né? Aí a partir do momento que eu ganhei, eu vou ver qual a chance de eu chegar no A antes de eu chegar no estado B. Bom, então para resolver esse sistema aqui, eu vou considerar o seguinte. Então a gente tem um sistema aqui de equações que a gente vai ter que resolver. E aí o que a gente quer provar é o seguinte: a gente vai provar que esse U de y aqui vai ser a soma de j de y até o b menos 1, gama j, sobre a soma do a até o b menos 1, gama j. O que é o gama j? Gama j ou gama y vai ser o que? Vai ser o produtório de Q1 até QY, ou seja, a produtório de todas as perdas possíveis, né, do estado 1 até o estado Y, dividido pela probabilidade de ganhar em todos esses estados. Então é como se fosse uma razão das perdas possíveis, né, até a soma dos ganhos possíveis. Então esse vai ser o gama de y, como se fosse uma razão de perder sobre ganhar. E aí por notação a gente vai chamar o gama de 0 igual a 1. Né? Se eu não movimentei ainda, eu nem ganhei nem perdi, então eu fiquei no mesmo lugar, então o gama de 0 vai ser igual a 1. Então é isso que a gente quer demonstrar. A gente quer demonstrar exatamente isso aqui. Então como é que a gente vai fazer para realizar essa demonstração aqui? Então eu vou escrever aqui no caderno, abrir outra página. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que então o de y vai ser o quê? Vai ser Q de y vezes U de y menos 1 mais R de y vezes U de y mais P de y vezes U de y mais 1. Bom, então o que a gente tem no estado y? Então uma coisa aqui que vai ajudar a gente a fazer as contas é o seguinte: eu tenho Q de y mais P de y mais R de y, isso aqui é igual a 1. Então se eu estou no estado y, ou perde ou ganha ou fica no mesmo lugar. Então eu posso reescrever esse R de y como sendo... Então se eu isolar esse R de y, eu vou ter que o R de y é igual a 1 menos P de y menos Q de y. Então o que a gente vai fazer é pegar esse R de y aqui e substituir aqui na equação.
porque aí eu tenho um argumento a menos, né? Em vez de trabalhar com P, Q e R, eu trabalho só tudo em função de P e de Q. Então eu vou ter que U de Y vai ser igual a Q de Y, U de Y menos 1, mais... Então o que é o R de Y? O R de Y é 1 menos P de Y menos Q de Y, 1 menos P de Y menos Q de Y, vezes U de Y, mais P de Y, U de Y, mais 1. Então eu vou ter essa equação aqui. Bom, então a gente vai ter a seguir, a gente vai cair no sistema de equação. Então se eu pegar, por exemplo, isolar, tentar colocar em evidência aqui o P de Y e o Q de Y, o que acontece? Olha só, o de Y, então vamos ver aqui, vai ser Q de Y, ó. Então o que tem Q de Y? É U de Y menos 1 menos U de Y, menos U de Y. Então isolei, coloquei em evidência o P de Y, agora eu vou colocar o Q de Y, agora eu vou colocar em evidência o P de Y. Então vai ficar mais P de Y. Opa, P de Y, o Y é na subscrito aqui, P de Y. Então P de Y vai ficar U de Y mais 1 menos P de Y vezes U de Y. U de Y. U de Y. E aí o que sobrou aqui? Sobrou 1 vezes U de Y, né? Então sobrou 1 mais 1 vezes U de Y. Então a única coisa que eu não consegui colocar em evidência em função de P e de Q foi exatamente 1 vezes U de Y. Bom, então percebam agora que nos dois lados tem U de Y. Então se eu subtrair os dois lados por U de Y, isso aqui some também. Então ficou duas funções aqui que dependem do P de Y e do Q de Y. Então eu vou ter, se eu passar o P de Y, se eu deixar o P de Y aqui e passar o Q de Y para o outro lado, eu vou ter que o Q de Y, se ele passa para o outro lado, ele vai trocar o sinal. Então se ele passa do outro lado com o sinal trocado, eu vou ter que em vez de ser U de Y menos 1 menos U de Y, acontece o contrário. Então se eu passo o Q de Y para o outro lado, se eu passo esse pedaço todo aqui para o outro lado, ele passa trocando de sinal, né? Então, em vez de ficar esse menos esse, fica esse menos esse. Então, vai ficar Q de Y, U de Y menos U de Y menos 1 é igual a P de Y vezes U de Y mais 1 menos U de Y. Bom, então se eu pegar esse Q aqui e passar para o outro lado, ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, na verdade eu vou fazer o contrário, na verdade eu vou pegar o P e passar para o outro lado. Então se eu pegar o P que está multiplicando e passar para o outro lado, eu vou ter que P de Y sobre Q de Y, contrário, né? O Q. Se eu passei o P para o outro lado, é o Q que está no numerador. Né? Então eu vou ter que o Q de Y sobre o P de Y vezes U de Y menos U de Y menos 1 vai ser igual a U de Y mais 1 menos U de Y. Então eu vou ter U de Y mais 1 menos U de Y. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho,
o que eu encontrei aqui? A relação que existe, a diferença que existe do u de y mais 1 menos u de y é o quê? É a relação que existe da diferença do u de y menos o y menos 1 multiplicado por uma constante que é o q de y sobre p de y. Então isso aqui vai valer para todo y entre a e b. Então eu vou ter que isso aqui sempre vai valer. Então eu vou escrever aqui do outro lado, ó. Cadê? Então o que a gente encontrou aqui? Eu encontrei uma relação recursiva, que é u de y mais 1 menos u de y vai ser igual a q de y sobre p de y vezes u de y menos u de y menos 1. Bom, então eu vou ter essa relação aqui, p de y sobre q de y. Agora, seja o gama de y, o que é o gama de y? Vai ser, se eu chamar o gama de y de q1 até qy, dividido por p1 até py, o que acontece? Esse termo aqui, eu posso reescrever ele como sendo gama de y sobre gama de y menos 1. Então, por que eu posso escrever dessa maneira? Eu posso escrever dessa maneira porque o que é o gama de y? Vai ser o q1 até o qy, p1 até o py. Agora, o que é o gama de y menos 1? O gama de y menos 1 é a mesma coisa, mas só que ele só vai até o y menos 1, não vai até o y. Então, vai ser o q1 até o qy menos 1 sobre o p1 até o p y menos 1. Então ele vai cancelar, ó, esse aqui cancela com esse, até o q menos 1, y menos 1 cancela com esse e os p's também cancelam. Então vai ficar só q de y sobre p de y. Então eu vou ter que essa relação recursiva aqui, u de y mais 1 menos u de y, vai ser gama de y sobre gama de y menos 1 vezes u de y menos u de y menos 1. Então eu tenho essa relação recursiva. O y mais 1 menos y é uma coisa que depende do y menos o y menos 1, a função do u de y menos o de y menos 1. Então, dessa maneira, vale para as outras. Então, o que é o u de y menos o de y menos 1? Então, u de y menos 1 de y menos 1, eu também posso reescrever ela como sendo o quê? Então, vocês percebam que essa equação aqui é exatamente igual a essa, mas só que 1 a menos, né? Sempre com 1 a menos. Então, em vez de ser o y mais 1, aqui é y, e aqui, em vez de ser o y, é y menos 1. Então eu posso escrever isso aqui de maneira recursiva usando a mesma regra. O u de y menos o u de y menos 1 eu posso escrever como sendo gama de y menos 1 sobre gama de y vezes u de y menos 1 menos u de y menos 2. Então eu posso escrever isso aqui recursivamente. Então, u de y mais 1 menos y, né? U de y menos y menos 1. Então, posso multiplicar isso aqui. E essa parte aqui, recursivamente do mesmo jeito. Então, o que é u de y menos 1 menos u de y menos 2? Vai ser o quê? Vai ser o gama, mas só que agora sempre 1 a menos. Y menos 2 sobre gama de y menos 3. U
de y menos 3, y menos 2, né? Menos u de y menos 3. E assim por diante. Então isso aqui vai ficar... Então eu posso reescrever isso aqui. Agora eu vou escrever em amarelo, não sei se vocês vão enxergar. Então o u de y menos 2 menos u de y menos 3 vai ser o quê? Vai ser o gama de y menos 3 sobre gama de y menos 4, u de y menos 3 menos u de y menos 4. E assim vai. Assim vai, sempre vai caindo um até chegar no A. Então quando chega no A, eu tenho que o u de A ele vai ser igual a 1. Então eu vou fazendo isso recursivamente até chegar no A. Então deixa eu mostrar aqui como é que fica até o final. Então u de y mais 1 menos u de y. Abrir outra página aqui. Então eu vou ter que o u de y mais 1 menos u de y vai ser o que? Vai ser o gama y sobre gama de y menos 1 vezes, aí o outro gama de y menos 1 sobre gama de y menos 2 vezes gama de y menos 2 sobre gama de y menos 3, e aí vai. Até eu chegar no gama de A mais 1 sobre gama de A do U de A mais 1 menos U de A. Até chegar aqui. Então, eu vou ter... Então, agora vocês vão ver por que eu escrevi aquele gama lá, né? Por que eu escrevi essa anotação aqui. Porque quando eu escrevo desse jeito aqui, a gente vai ter... a gente vai poder cortar quase todos eles, ó. O gama de y menos 1, ó, tem aqui e tem aqui. Gama de y menos 2 tem aqui e tem aqui. Gama de y menos 3 tem aqui e tem aqui. Assim por diante até chegar no gama de A mais 1. Então eu vou ter finalmente que o u de y mais 1 menos u de y vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao gama de y sobre o gama de A, u de A mais 1 menos u de A. U de A mais 1 menos u de A. Bom, como a gente quer chegar em u de y, eu vou escrever assim. Eu vou escrever u de y menos u de y mais 1. Então eu troquei o sinal, desse lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Vai ser gama de y sobre gama de A, u de A menos u de A mais 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar em todos os y's de A até B menos 1. Até B menos 1. Então, se eu faço aqui dos dois lados, vou até mudar aqui a cor da caneta. Se eu somar aqui de y igual a até B menos 1 e fazer a mesma coisa aqui, somar y igual a até B menos 1, vou somar dos dois lados aqui. Então o que vai acontecer aqui? Se eu somar todos os y possíveis de A até B menos 1. Então o que acontece com esse pedaço aqui?
Então esse pedaço aqui vai ser o quê? Então quando y é igual a A, vai acontecer o quê? Vai acontecer, quando y é igual a A, vai ser u de A menos u de A mais 1. Quando y for A mais 1, vai ficar u de A mais 1 menos u de A mais 2. Quando o y for igual a A mais 2, vai ficar u de A mais 2 menos u de A mais 3. E assim por diante até chegar no b menos 1, né? Quando o y for b menos 1, vai ficar u de b menos 1 menos u de b. Então, quando eu faço essa somatória aqui, vai cancelar muita coisa. Ó. U de A mais 1 e U de A mais 1 está subtraindo, depois soma. U de A mais 2 está subtraindo, depois soma. U de A mais 3 está subtraindo, depois soma. Até U de B menos 1. E aí o que sobra aqui desse lado vai ser simplesmente U de A mais U de B. U de A menos U de B, né? Isso, então vai ficar aqui U de A. Opa, deixa eu apagar. Então aqui vai ficar U de A menos U de B. Então essa somatória toda se resume a isso, U de A menos U de B. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a somatória de y igual a até b menos 1. Então percebam que nessa somatória em y, esse pedaço não depende do y. Então isso aqui vai ficar U de A menos U de A mais 1 vezes a somatória de y igual a até b menos 1 gama de y sobre gama de A. Gama de y sobre gama de A. Na verdade, o gama de A também não depende do y, então eu posso passar ele para o outro lado. Então eu vou pegar isso aqui. Então o gama de A eu posso deixar aqui. Vou deixar o gama de A aqui. O gama de A. Pronto, gama de A. E em cima fica só a gama de Y. Deixa eu botar esse negocinho para cá para não atrapalhar a visão. Pronto. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho, com relação ao U de A, eu sei que ele é igual a 1. Então lembra na notação lá no começo? Vou até voltar na figurinha. Ó. Se eu estou no estado A, a probabilidade de eu atingir ele antes do B é igual a 1. Então eu tenho que o U de A é igual a 1, que é o que estava lá no começo. Estava lá na página anterior. Ó. Cadê? Aqui, ó. Então eu tenho aqui que U de A é igual a 1. Eu tenho também que U de B é igual a 0, né? Se eu estou no estado B, eu nunca vou chegar no A antes do B. Então eu vou usar exatamente isso aqui, que U de A é igual a 1 e o U de B é igual a 0. Então eu vou ter... Cadê onde eu escrevi? Então eu vou ter que U de A é igual a 1 e U de B é igual a 0. Então 1 menos 0 vai ser igual a 1. E aí o que eu vou fazer agora é pegar essa somatória aqui e passar lá para o outro lado. Então eu vou ter que... Então U de A, ou eu posso passar isso aqui para o outro lado, né, e deixar isso aqui para cá, tanto faz. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Cadê? Então eu vou ter que 1 sobre a somatória de y é igual a A até B menos 1 gama de y é igual a U
é igual a U de A menos U de A mais 1. Mais 1. Bom, então eu vou ter aqui, né, que o 1 sobre a somatória de y é igual a até b menos 1 gama de y, é u sobre a sobre o menos u sobre u de a mais 1 sobre gama de a. Então, isso aqui eu acabei de encontrar. Então, eu estava aqui, né, o gama de a. Então, isso aqui eu só tô isolando, né. Bom, então no começo, ó, aqui no começo, ó, o que eu tinha descoberto? Ó, que u de y mais 1 menos u de y é o que? É gama de y sobre gama de a, u de a mais 1 menos u de a. Mas só que esse u de a mais 1 menos u de a, fazendo aquela somatória aqui, eu descobri que esse u de a mais 1 menos u de a vai ser igual exatamente a... Então, se eu isolar ele aqui, eu vou ter, se eu passar o gama de a para lá, eu vou ter que o gama de a sobre a somatória de y igual a até b menos 1 gama de y u de a menos u de a mais 1. U de a mais 1. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha lá no começo que o u de y menos u de y mais 1 era igual a isso aqui. Agora, se eu fizer u de y menos u de y menos 1, eu vou ter exatamente esse resultado aqui. Então, eu vou ter... Bom, então eu tinha aqui na página anterior ó, que o u de y menos u de y mais 1 é u de a menos u de a mais 1. Então, eu vou escrever exatamente desse jeito aqui. Ó. Então, eu vou escrever aqui u de y menos u de y menos 1. Isso aqui vai ser igual a... Peraí. Não, na verdade aqui não é desse jeito não. Aqui é... Eu estou isolando o u de a menos u de a mais 1. Então eu vou ter que u de a menos u de a mais 1 é igual a... Agora sim, esse gama de a passa para o outro lado. Gama de a sobre somatória de y igual a até b, gama de y. Pronto, agora sim, agora eu sei que... Então lá no começo, né, eu tinha aqui u de y menos u de y menos 1 é igual a... gama de y. Então eu vou ter aqui... Ó, que u de y menos u de y menos 1 é gama de y sobre gama de a, vezes u de a mais 1 menos gama de a. Então vai ficar gama de y sobre gama de a, u de a mais 1 menos u de a vai ficar gama de a sobre a somatória. Essa somatória aqui vai até b menos 1, né? Não é até b. Somatória de y igual a até b menos 1 gama de y. Então, esse gama de a cancela com esse aqui. E aí eu vou ter que... Vou escrever aqui embaixo. Então, eu vou ter que u de y menos u de y menos 1 é igual ao gama de y sobre a somatória. Em vez de chamar y, que eu vou chamar de outro índice. J igual a... Só para não confundir com o de cima. J igual a até b menos 1, gama J. Gama J. Bom, então a gente está chegando perto de encontrar o valor do u de y, do valor exato do u de y. Então, para terminar essa prova aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai somar os dois lados aqui de y igual a
igual a x até b menos 1. E aqui a mesma coisa. Vou somar y igual a x até b menos 1, para a gente encontrar o u de x. Então, se eu somo essa parte aqui, vai acontecer a mesma coisa que eu tinha feito lá na página anterior. Vai ficar um somando, outro subtraindo. Então, essa parte aqui vai ficar o quê? Vai ficar u de y menos u de y menos 1. Aí, desculpa, é x aqui no começo, né? Pera aí. Então, quando y é igual a x, vai ficar o quê? Vai ficar u de x menos u de x menos 1, mais, aí quando o y é igual ao próximo, x mais 1, vai ficar u de x mais 1, menos u de x, aí quando o y é igual a x mais 2, u de x mais 2, menos u de x mais 1, e assim por diante, até chegar no u, então, até chegar no u de b. Até chegar no u de b, e aí vai... Então, o que vai acontecer? Esse cancela com esse, eles vão se cancelando, e aí vai ficar só o valor de u de x. Bom, e aqui eu vou somar y de x até b menos 1. Esse termo aqui ele é constante com relação a y, então fica a somatória desse sobre a somatória desse. E aí finalmente eu vou ter o resultado. Então eu vou ter que o u de x vai ser o que? Vai ser a somatória de y igual a x até b menos 1, gama de y sobre a somatória, eu vou chamar de j, né, igual a até b menos 1, gama j. Então esse aqui vai ser o valor de x, como queríamos demonstrar, né? Então a prova ali que está no slide, acho que é esse resultado aqui, ó. Então, no caso, ele chamou de u de y, a gente acabou chamando de u de x, mas vale para qualquer x ou y entre A e B. Então, no caso aqui, achei a anotação que eu coloquei aqui até um pouco melhor que o do livro, né? Porque tem a somatória em y. Então, só para não confundir, né? Então, eu cheguei que o u de x... Então, a probabilidade de eu chegar no A antes do B vai ser essa probabilidade aqui. Então a gente vai fazer aqui agora um exemplo exatamente para a gente entender como é que funciona, né? Então eu vou pegar aqui o exemplo da ruína do jogador, que é o exemplo 12. Deixa eu ver aqui. A gente vai aqui para o exemplo 12. Então, o exemplo 12 ele diz o seguinte, não vou abrir o livro aqui para a gente não perder muito tempo. Então, a gente vai considerar o seguinte. Então, no exemplo do jogador, essa prova aqui é uma coisa que eu não vou exigir de vocês para avaliação, né? Assim, é só para mostrar aqui qual é esse resultado. Então, o que eu iria cobrar de vocês é mais a partir do exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês vão aplicar essa equação que nem o exemplo que eu vou passar aqui agora para vocês. Ó. Então, como é que funciona o exemplo? Então, no exemplo da ruína do jogador, vamos considere que ele tem 10 moedas. Então, considere que ele tem x igual a 10. Ele para de jogar, e aí considere também que a chance de perder e ganhar é sempre a mesma. Considere que P de x é igual a P e Q de x é igual a Q. Onde esse P e Q, no enunciado aqui, ele tem uma chance de ganhar de 9 sobre 19. Então aqui ele tem uma chance de ganhar de 9 sobre 19 e de perder de 10
sobre 19. Então isso aqui é como se fosse uma roleta com 18 números, né, de 1 até 18. Então se cair os pares, ele ganha, se cair os ímpares, ele perde, né? Então na roleta tem o 0, vai de 0 até 18, né? Então ele aposta ou no par ou no ímpar. Então a chance dele ganhar é 9 sobre 19, porque o 0 tem 9 pares, 9 ímpares, e o 0 é quando a banca ganha. Então essa é a chance, P de x é igual a P, Q de x é igual a Q. Então, e aí ele vai parar de jogar, ele para de jogar se ele atingir a ruína, ou seja, vamos supor, se A igual a 0, ou atingir B igual a 35. Se ele ganhar, chegar no 35, ele vai parar também. Então, baseado naquelas contas que a gente fez, vamos calcular a probabilidade de sair do 10 e chegar no enunciado. Ele pede para chegar na ruína, né? Qual a probabilidade dele atingir a ruína? Atingir a ruína antes de atingir 35, antes de atingir o critério que ele usa para a parada. Então, como é que eu faço essa conta aqui? Então, a gente vai usar lá a equação, né, que a gente viu lá. Então, P de T0 menos 35 vai ser o quê? Então, no caso, o A igual a 0, né, o B igual a 35 e o X é igual a 10. Então, o nosso X aqui é igual a 10. Então, eu estou perguntando... Cadê? Aqui. Então, aqui eu tenho que... Eu estou perguntando U de 10. Então, U de 10 vai ser o quê? Vai ser... Opa. Tá. O U de 10 vai ser... Na página anterior. Então, vou usar essa equação aqui. Vai ser a somatória de y. Então, o que é o gama de y, na verdade? O que é o gama de y? O gama de y... Eu vou escrever a equação primeiro, depois a gente vê o que é o gama de y. Então, vai ser a soma de y igual a 10 até 34. A soma de y igual a 10 até 34 gama de y dividido pela soma. Então, no denominador eu tenho a soma do começo até o 34. Então, vai ser a soma de J igual a 0 até 34 gama J. Então, o que é o gama Y? O gama Y, ele vai ser o quê? O que é o gama Y e o gama J? O gama Y, ele vai ser o P1, o Q, né, na verdade, o Q1 até o QY, e aqui é o P1 até o PY. Bom, então o que eu tenho na cadeia do jogador? No exemplo da cadeia do jogador, o Q é a probabilidade de perder. Então os Q sempre vão ser iguais, que é 10 sobre 19. Tudo 10 sobre 19. E os P's também vão ser iguais, que vai ser igual a 9 sobre 19, que é o que está no enunciado, né? 10 sobre 19, 9 sobre 19. Então, eu estou elevando 10, estou fazendo 10 sobre 19, multiplicando isso y vezes. Então, é 10 sobre 19 elevado a y, e embaixo é 9 sobre 19 elevado a y. Na verdade, o 19 tem nos dois, então eu posso cancelar. Então, vai ficar 10 sobre 9 elevado a y. Então, essa conta aqui vai ser
a somatória de y igual a 10 até 34 vezes 10 sobre 19 elevado a y dividido por soma de j igual a 0 até 34, 10 sobre 9, não sobre 19, né? Coloquei 19, eu já cortei ali. Sobre 9, 10 sobre 9. Elevado a j. Essa soma aqui é de 10, né? Soma de 10 até 34, né? Bom, então aqui a gente acabou caindo numa progressão geométrica. Então aqui ficou somatória de y igual a 10 até 34, de 10 sobre 9 elevado a y, é como se o 10 sobre 9 fosse a razão da progressão geométrica. E aqui também, são duas progressões geométricas, embaixo e em cima, né, com razão Q. Então, na razão geométrica, como é que eu faço a soma, a fórmula geral da soma da progressão geométrica? Então, no caso, vou até escrever aqui um parênteses aqui. Então, vai ser o termo da progressão geométrica do começo até o fim, sempre vai ser o AN, o Q elevado a N, né, menos Q elevado a 1. O primeiro termo, né, o enésimo termo menos o primeiro sobre a razão. Então, aqui em cima, como é que fica esse termo de cima? Fica 10 sobre 9 elevado a 34, que é o último termo, né? Menos 10 sobre 9 elevado a 10. E aqui embaixo, dividido por 10 sobre 9. Aí nos dois casos a razão é a mesma, né? 10 sobre 9 eles vão se cancelar. Então vai ficar 10 sobre 9 elevado a 34 menos 10 sobre 9 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1, né? Então eu fiz as contas aqui. Aí isso aqui a gente faz na calculadora ou faz no R mesmo. Eu fiz as contas aqui no R, deu 0,954. Então deu 0,954. Na verdade deu isso, deu 0,9. Acho que foi esse aqui, né? Eu fiz duas contas, mas o valor correto foi esse aqui, 0,946. 0,946. Então 0,946. Então essa probabilidade aqui é a probabilidade dele atingir. Se ele está com 10, começa com 10 moedas, a chance dele atingir a ruína antes de atingir o 35 vai ser 94,6%. Então ele tem uma chance muito maior, né, de atingir a ruína do que ele ganhar. Se eu quisesse calcular o contrário, nada mais é do que fazer o complementar. Então eu tenho aqui o resultado, deixa eu voltar aqui para o slide. Então a gente pode calcular o complementar, que ele calculou aqui. Eu poderia ter, na verdade eu ia fazer isso aqui antes do exemplo, mas tudo bem. Então eu vou ter, abrir aqui mais uma página. Então a probabilidade de eu atingir o tempo A antes do tempo B é aquela equação que a gente obteve ali, né? Vai ser a somatória de y igual a y igual a probabilidade de sair de x, né, e atingir o tempo A antes do B, a probabilidade de y igual a x até B menos 1, gama de y sobre a somatória de y igual a 0 até B menos 1, gama de y. Ou poderia chamar de j aqui, tanto faz o termo da somatória.
Agora, se eu quisesse o contrário, a probabilidade de eu atingir o tempo B antes do A, seria só fazer o complementar. Seria fazer 1 menos isso. É 1 menos a probabilidade. A probabilidade de eu sair do X e atingir o tempo A antes do B. Ou eu poderia escrever isso aqui como sendo a somatória. Então seria 1 menos isso, né? E 1 menos isso, o denominador fica a mesma coisa. Somatória de y igual a 0 até b menos 1, gama de y. Então quando eu faço 1 menos isso, é o complementar dessa somatória aqui. Vai ser a somatória de y. Se aqui está de x até b menos 1, aqui vai ser a somatória de y. Na verdade é igual a A, né? O zero é o caso particular do lado da ruína. De A, aqui é sempre A, viu? A é o limite inferior, que no exemplo do jogador foi zero. Y igual a A até x menos 1, gama de y. Gama de y. Então esse seria o complementar. Então se eu fosse calcular qual é a probabilidade dele ganhar 35 antes de atingir a ruína, no exemplo do jogador. Então seria o complementar disso aqui, 0, mais ou menos 5%, né? Próximo de 5%. Que na verdade no exemplo 12 ele calculou, o que ele perguntou é a probabilidade do 35 chegar primeiro do que o zero. A gente fez o contrário, com a probabilidade dele atingir o zero antes do 35. Bom, então eu vou terminar a aula por aqui. Aí a gente fez o exemplo 12. E aí na aula que vem a gente vai utilizar exatamente esses gamas para definir se uma cadeia de Markov é transiente, recorrente e classificar os estados. A gente vai ver um exemplo, né? E vai fazer o exemplo 13. Então os exercícios que vocês já podem fazer, além dos exercícios da lista 2, que tem uns parecidos com esse, na página 44 e 45 vocês façam esses exercícios.